Essa aqui é a Raíza, que engravidou do cara do Tinder. E assim que ela disse que ela estava grávida, ele sumiu. Tem também a história da mulher que conheceu o cara, começaram de papo. Em 20 dias ele convenceu ela a sair do interior de São Paulo, conhecer ele ao vivo pela primeira vez em Maceió. E o que aconteceu? Ela engravidou dele! Tem também a história da mulher que conheceu um cara no bar, foi tomar uísque, que era uma coisa que ela não estava acostumada. O que aconteceu? Engravidou dele! Tem também a história da mulher que foi ter o primeiro date com um cara e ela decidiu liberar a porta, liberar geral, e ela não usou preservativo. O que aconteceu? Ela engravidou dele! Tem a história também da mulher que tinha se separado e ela decidiu sair com Deus e o mundo, saiu com 4 pessoas no mesmo mês. O que aconteceu? Ela engravidou e não sabe quem é o pai! Vamos ouvir essas histórias de gravidez e mirabolantes e drama e muita confusão? Vem, meu amor, vem! Se inscreve no canal, deixa seu like, vai comentando ao longo do vídeo, tá bom? Então vambora, bora! E eu, que engravidei de um cara do Tinder, que sumiu e nunca viu o filho. Eita! Então, gente, eu vi umas trends aqui, né, no TikTok, sobre a vida, né? E decidi fazer a minha, por que não? Eu engravidei de um cara do Tinder, que eu conheci no Tinder, que a gente se relacionou, que me abandonou na gravidez e sumiu. E não quis saber do filho, nunca quis registrar, nunca quis ver a cara da criança. Deixa eu começar mais ou menos pelo início, né? E passar meu cafezinho aqui, porque, né, é de lei. Então, eu conheci ele no Tinder, a gente saiu, se relacionou, né, se conheceu melhor. Ele já tinha uma filha, na época acho que ela tinha 5 anos, e eu tinha uma filha de 2 anos e meio. 2 anos e meio para 3 anos. Então a gente se relacionou, ambos pais, maduros, e decidimos ter um relacionamento, não é isso? Passar do tempo, acredito que cerca de 2 anos depois, quase 2 anos depois, de altos e baixos do relacionamento, eu engravidei, né? A filha dele já estava maior, minha filha também. Então eu engravidei e ele foi morar em outra cidade, na cidade natal dele, né? Um pouco antes de eu engravidar. E a gente ficou mantendo esse relacionamento. Porém, começaram a acontecer muitas coisas ruins, né? De infidelidade, o próprio jeito dele em si, que acabei que eu descobri que era um poço de mentira, né, isso, porque a gente só conhece a pessoa assim, né, ou convivendo, ou fazendo filho, infelizmente, ou felizmente, é a verdade. Então, eu engravidei, né, a gente ficou nesse relacionamento, ele vinha, fazia parte ali daquele momento gestacional e tudo mais. E depois de um tempo, eu acredito que quando eu tava com uns 5 meses, a gente fez o chá revelação, descobriu que era um menino. Meu sonho era ter um menino, o dele também. E o sonho dele era ter um filho comigo, tá? Um filho comigo. Queria casar comigo, queria abrir um negócio comigo. Super, né? Palavras o vento leva, né? Então, quando eu engravidei, a gente fez o chá revelação. Um pouco depois do chá revelação, eu disse pra ele que eu não tava me suportando por todos os meus hormônios da gestação, que ele não tava sendo uma pessoa presente, ele não tava sendo uma pessoa prestativa. E ele simplesmente sumiu. Né? Não quis mais me ver, não quis mais fazer parte daquele momento. Eu tive um parto de urgência, eu tive pré-eclâmpsia, foi muito complicado. Chamei ele no dia que eu tava tendo bebê. Ele disse que não poderia vir. Eu descobri que ele tava com outra pessoa. Gente, é isso, né? O cara fala que tem sonho de ter filho com você e de repente você tá parindo, ele tá com outra. Na casa da mãe dele. E foi isso. Hoje meu filho tá com 2 anos. E só registrou porque a justiça obrigou. E agora, 2 anos depois, ele pediu DNA. Caraca, cara. É isso. Ele já tinha pedido DNA antes. Eu até tinha dito pra ele que eu toparia fazer, né? Eu até dei essa ideia pra ele, né? Porque
rolaram muitas desavenças. Mas passou o tempo, ele não quis fazer, a justiça obrigou ele a registrar, ele registrou. Começou a pagar pensão por conta que a justiça obrigou, e mesmo assim, nesse meio caminho, venho tendo vários problemas, né, com essa questão. Mas agora, 2 anos depois, ele pediu pra fazer o DNA de uma criança que ele nunca viu, tá? E é isso. Gente, por isso que falam que o que é comum para muitos brasileiros é ter ali pai ausente, né? O nome do pai não constar. Porque você vê, o cara vai lá, ilude, fala que quer o mundo com você, e quando faz um filho em você, não acredita que o filho é seu, pede o teste de DNA, beleza, ela ofereceu, e mesmo assim ele some, nunca viu a criança, tá com outra pessoa quando ela tá parindo. Vamos ver os comentários. Que bom, eu engravidei também de um cara do Tinder e o meu não sumiu. Tá me infernizando até hoje. Isso é bom ou ruim? Passamos pela mesma coisa, né? Engraçado, eles eram amigos. Aí a Raíssa respondeu, ó. Amiga, a gente se lascou literalmente. Mas nossos filhos são bênçãos, isso sim que importa no final. Sim. Como assim? Vocês não enchem uma garrafa de 1 litro e ficam tomando café durante o dia? Ai, gente, eu adoro passar café também só pra caneca, porque ela passou só na caneca, né? Eu acho tudo. Se conheceram melhor então, né? Porque podemos conviver como a vida inteira com a pessoa e mesmo assim não nos conhecemos. Pois é. Tô igual, pior que tô grávida de um cara que tem um monte de filhos. Pior, era a cara do Tinder também. Eita, Lelê. Gente, pergunta real. Vocês quando conhecem pessoas em aplicativo não se preocupam em se proteger, se cuidar, não tem medo de pegar doença? Eu fico muito horrorizada com a quantidade de mulheres falando que tem filhos de estranhos. Aí ela respondeu, a Raíssa. Acho que as pessoas precisam ver o vídeo com áudio pra poder entender. Como eu falei, conheci ele no Tinder. Assim como tem pessoas que conhecem o Instagram, o Facebook. Me relacionei, passamos 2 anos juntos, moramos juntos, engravidei e ele me abandonou. Simples assim. É porque quando você fez a chamada do vídeo, parece que você engravidou de um cara que você conheceu no Tinder hoje e já tava grávida, entendeu? Tinder é só ladeira abaixo, difícil, uma história muito boa, sinto muito. Gente, vocês têm dificuldade também em aplicativo de relacionamento? Como é que é pra vocês, hein? Bom, ela vai fazer a parte 2 pra contar essa história, então vamos ver que tem mais história pra ser contada aí. E a parte 2, e eu que engravidei de um cara do Tinder que sumiu. Pois é, gente, aconteceu, né? A gente se conheceu, namorou, se relacionou, engravidei e ele sumiu. Isso aconteceu basicamente depois do chá revelação, né? Nos meus 5 meses. Por aí eu decidi fazer o chá revelação. E depois do chá revelação eu me senti a pior pessoa do mundo, porque ele não me deu o apoio que eu merecia, né? Naquele momento ele já não vinha dando, já não estava se fazendo presente, já não estava ajudando financeiramente como deveria, já não... Como é que eu posso dizer? Já não queria mais ir pra consulta, não queria... Tipo, se ele foi pra 2 ou 3 consultas comigo, a gestação toda foi muito. E toda semana, eu era acompanhada semanalmente, porque minha gravidez foi uma gravidez de risco, né? Isso. Então, assim, muito complicado. Então, nesse meio tempo, eu descobri algumas coisinhas, né? Que ele havia me traído, que ele havia ficado com outras pessoas. Inclusive, eu tive um problema muito sério na minha gestação, né? Porque eu vivia tendo candidíase de recorrência. Vivia tendo. E nunca tinha me acontecido isso. E eu, nossa, velho, eu já tinha tido uma filha antes, já passei por toda aquela experiência e eu ficava, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que foi que aconteceu? O bonito me traiu. Ele traía ela, então ela tinha doença porque ele traía ela e passava pra ela, gente. Sem preservativo. Gente. Assim, se envolver com pessoas é muito complicado, né? A gente acha que conhece as pessoas e no final a gente nem conhecia direito, né? Não tinha noção da capacidade. E assim, porra, tu trair tua mulher que tá grávida, ainda mais ser descuidada a esse nível, pra mim é imperdoável, sabe? Trair já é uma coisa imperdoável, ainda mais nesse nível, sabe? É muito bizarro, tipo, é muito nojento, é muito, sabe? Enfim, isso veio acontecendo, né? Então, assim, já vem acontecendo vários problemas, né? Isso. E depois do chá revelação, ele simplesmente realmente sumiu.
queria mais ajudar financeiramente, psicologicamente, não queria mais estar presente, viver a vida dele. Depois que meu filho nasceu, no dia que ele nasceu, eu chamei ele pra vir, ele não quis vir. Eu passei por uma cesárea de urgência, né? Como eu disse, eu tive vários problemas, tive pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tive muito problema de saúde, tive depressão durante a gestação e depois da gestação. Então, assim, eu não tive nenhum apoio, né, dele. E depois que meu filho nasceu, tudo piorou, porque eu sempre ficava pedindo pra ele vir pra registrar, pra ajudar, pra fazer as coisas, as obrigações. Eu tava acamada, passei quase 40 dias sem conseguir me levantar, com muita dor. Ele não vinha, ele não me ajudava. Ele poderia ter vindo de outra cidade, é uma cidade que é a 300 quilômetros daqui, é um pouquinho longe, mas não é tão longe. Ele trabalhava para ele mesmo, ele era autônomo, então ele poderia vir. Enfim, tudo isso foi acontecendo nesse decorrer, né, do final da gestação para o nascimento do meu filho, e ele simplesmente não veio e não registrou a criança. Quem obrigou ele a registrar foi a justiça. Eu acho que mais de um ano depois que meu filho nasceu, ou beirando um ano. Mas isso aí é assim. Eu tava pensando aqui enquanto eu assistia a Raíza falando que se eu quiser ter um filho, quando eu quiser ter um filho, que vai ser com alguém, assim, se for com alguém, com um cara, por exemplo, vai ser muito legal se ele tiver condições de ajudar a bancar e tudo mais, né? Acho que tem que ter. Mas eu quero sempre, sempre, sempre me resguardar para caso eu tenha que cuidar de tudo sozinha, porque a gente não pode nunca contar com o outro. A gente tem que contar com a gente. E quando tem um filho, aí, minha querida, é o filho que conta com você. Então você tem que contar com você mesmo em dobro, em triplo. Tem que se desdobrar para você dar conta. Olha ela, com 2 filhos pequenos, agora sozinha, com o cara abandonado a ela. O cara querendo ter um filho com ela e nunca nem viu a cara da criança. Quando vocês acharem que estão fazendo uma loucura, lembre-se de mim, que conheci uma pessoa pela internet. Com uma semana conversando com a pessoa pelo WhatsApp, ela me convenceu a ir até a cidade dela para conhecer ela. Observação, eu morava no interior de São Paulo e ela no Nordeste. Eu fui sem conhecer nada, ninguém, sem contar pra minha família, simplesmente para 2 amigas. Falei, se eu sumir, vão atrás dessa pessoa. E fui para conhecer essa pessoa e passar uma semana na casa dela. E hoje estou aqui grávida dessa pessoa. Meu Deus! Olha como é que uma viagem muda uma vida. Me perdoem, eu só lancei a fofoca e sumi, né? Pois é. Mas confesso que estava na correria de chá de fralda, organizar isso e aquilo. Vamos lá, meus fofoqueiros. Vou tentar resumir muito brevemente, porque eu vou fazer uma série aqui. Estava eu lá no meu Instagram, sem nada pra fazer, fuçando, até que eu entro na publicação de um casal de influenciadores, Bruno Perini e Malu Perini, e eles faziam um tal de bolo Tinder, que é você comentar algo e a pessoa curtir pra você achar pessoas que seguiam ele, né, desse meio, que houvesse um match, assim, digamos assim. Tá. Comecei a ler os comentários, assim, aí achei o comentário do excelentíssimo. O comentário era apenas então, né, e um zoinho pro lado. Entrei no perfil dele, bem low profile, do jeito que eu gosto. Tinha 6 fotos, era privado. Pedi pra seguir. Ele aceitou, me seguiu de volta e mandou um oi. Depois desse oi, meu amigo, aí em questão de 20 dias, viagem, gravidez, mudança, pedido de noivado e foi. Menina, conta melhor essa história. Continuando a nossa história. Aí depois desse oi, e sabe que ele foi bem atrevido? Olha o que ele mandou pra mim. Não passou. Pô, vamos tentar ler isso aí, né? Sou de Maceió, e você? Nossa, moço, que longe, interior de São Paulo. Ainda bem que o Santos Dumont inventou 14 bis. Ela, kkkk, que senso de humor. Ih, faz a mulher rir e acabou. Lá, pegando o avião. Começamos a conversar, tudo, papo vai, papo vem, o papo da hora, o dia inteiro conversando, assim, o dia inteiro mesmo. Aí até que ele perguntou, você teria coragem de vir pra cá? Nessa hora que eu gelei. Porque, né, gente, eu moro no interior de São Paulo, ele em Maceió. Tipo, gente, é assim, né, não é ali do lado. Não. Aí eu pensei, gente, ir pra Maceió, conhecer
conhecer, né? Bem interessante. Daí a doida falou, eu teria. Ai, gente, aparecendo da pena. Tô sem nada pra fazer, acho que eu iria visitar a casa de um homem em Maceió enquanto eu moro em São Paulo. Uma boa ideia! Aí eu falei, eu teria, mas eu teria que me programar, porque tem questão de serviço. Eu trabalhava num comércio, numa sorveteria e dava aulas numa academia também, então eu teria que conciliar isso, porque eu trabalhava no final de semana também, de segunda a segunda. E tinha questão de passagem, né, gente? Uma pessoa que ganha R$1.500 vai ter dinheiro do nada pra parcelar uma viagem assim de última hora. Não vai ter, né? Aí o querido, não se preocupe, eu compro a passagem de ida e volta pra você. Eita! Olha. A gente fala aqui tanto do cara que não quer pagar um Uber de R$15, o cara tá pagando a passagem de ida e volta pra Maceió de São Paulo. Aí eu fiquei, gente, esse cara tá com muito interesse, assim... Eu vou ser traficada, não tô entendendo. Dei corda. Isso em uma semana. Aí chegou um belo dia, acordei meio estressada, falei, eu vou. Ele falou, me manda a foto do seu documento. Falei, aí ó, vai fazer uma compra no meu... Eita! Gente, eu mandei a foto da minha CNH. 10 minutos depois, plim, as passagens pra você vir. E eu olhei pra aquilo, era um domingo de manhã. E ele tinha comprado pra outra segunda-feira, pra eu passar uma semana aqui. Eu olhei pra aquilo e falei, gente, pelo menos é a de ida e volta, né? Já tem a volta garantida. A volta tá garantida, isso é bom, né? E aí, gente, ela não continua contando a história, mas aí mostra aí, ó, o marido dela, com o filho dela, que nasceu, ela em Maceió. E deu tudo certo, minha querida, quem diria? Como eu descobri que estava grávida de uma pessoa que eu fiquei uma única vez na minha vida. Esses dias eu vi o vídeo de uma mãe aqui relatando como descobriu que estava grávida de uma pessoa que ela ficou 2 vezes, né? Vi muito na história dela, a diferença é que ela pelo menos ficou 2 vezes, né? Eu fiquei só uma. Só uma, Então amiga. vamos lá, começar do início, né? Começar do começo. Simplesmente não conhecia esse cara e eu fui para uma despedida de uma amiga minha. Minha amiga ia embora do Rio Grande do Norte. E por coincidência também, eu e a moça somos do Rio Grande do Norte. Não sei se ela é daqui de Natal. E eu fui para a despedida de uma amiga minha, no condomínio do genitor da minha filha, né? Fui, chegando lá, ele já começou a dar em cima de mim. Eu falei pra ela, né, que eu não ia ficar com ninguém e tal. Enfim, bebidas vai, bebidas vem. Acabou que quando deu 7 e pouco, eu vi que eu já estava ficando um pouco bêbada. Falei pra ela que ia vir pra casa. Ela, não, amiga, a gente vai pra um barzinho e tal, a gente vai cedo pra casa, já são 7 e pouco e tal. De fato era, fazia umas 3 horas que eu tinha chegado lá. Só que, tipo assim, quem me conhece sabe que eu não sou, tipo assim, de beber muito e tal. Eu bebo, e pra me beber muito, tipo assim, tem que ser uma ocasião muito especial. Nisso, ele já tinha dado em cima de mim horrores e não aconteceu nada. Quando chegou nesse bar, no condomínio dele, a gente tava tomando cerveja. Quando chegou nesse bar, assim que chegou, eu e a minha amiga fomos direto no banheiro. Quando eu cheguei na mesa, eles tinham pedido uísque. Aí eu já fiquei naquela, né? Porra. Uísque, Red Bull, muita mulher boa. O bagulho tá sério, vai rolar o... Já não bebo muito, é misturar, porque quando eu bebo, eu tomo ali um vinho. Se eu for tomar cerveja, eu fico na cervejinha ali, tomo poucos também. Ou se não, um vinho, aí um vinho a gente bebe um pouquinho mais, né? Gente, o uísque é muito bom. Você gosta de uísque? Enfim, nisso eu fiquei louca de beba, gente. Fiquei louquíssima de beba. Pronto, gente. Então que eu voltei pro condomínio dele, nós ficamos, né, tudo mais. Acordou no outro dia, vim pra casa, tomei a pílula no outro dia, né. Do que eu cheguei em casa doente, eu não sei o que foi. Cheguei em casa doente mesmo, não era nem mal de beba não, porque eu acordei de boa, era doente, com febre, fiquei com 38 de febre. Isso no dia que eu cheguei, né, no dia que a gente ficou, porque a gente ficou de madrugada no dia 20. Aí quando eu cheguei no dia 20 de manhã, eu não tomei, eu tomei no outro dia, né? Que dizem que a pílula faz efeito de 72 horas, pronto. Tomei no outro dia, no dia 21, mandei foto pra ele. Falou que tomou. Foi isso, fiquei de boa, em paz. Só que aí o que acontece? Passou uns dias, eu fui ficando mal. Fui no interior, ver umas amigas minhas. Chegando lá, eu tava tipo assim, super enjoada, gente. Super enjoada, eu não conseguia sentir cheiro forte. Até meus perfumes não tava conseguindo usar. Enjoada, eu achando que era anemia. Acordava fraca, não queria beber, não queria nada. Nada. E eu enrolando, né, achando que era anemia. Por quê? Porque eu tinha acabado de... Fazia poucos tempos que eu tinha terminado o relacionamento de vez, né?
E eu tava mal com isso, não tava me alimentando bem. Então na minha cabeça era a minha alimentação ruim. Gente, parte 2, porque esse vídeo já tá enorme. Gente, basicamente ela não continua a história, mas a culpa foi a bebida. Hoje eu vou contar a história de como que eu engravidei do meu namorado na primeira noite que a gente se conheceu. Ah, Isabela Freitas, eu amo! Bom, antes de tudo, vou dar um background pra vocês entenderem. Eu já conhecia ele desde 2011, lá nos primórdios do Twitter. Ele tava sempre interagindo comigo, puxava assunto, e eu dava um assuntinho, sabe? Ele gostava de escrever, eu também gostava de escrever. Então a gente sempre trocava ali algumas palavrinhas. Mas na época eu namorava, então eu não dava tanta bola pra ele. Eu lembro que teve um Réveillon, acho que foi de 2013, que ele me chamou pra passar o Réveillon com ele. Tipo assim, a gente só conversava pelo Twitter. Ele, não, vem passar o Réveillon comigo, com a minha família. Nós vamos passar aqui em Copacabana. E eu, tipo, oi, a gente nem se conhece, tudo bom? Eu tenho um namorado. Enfim, recusei ali bem educadamente. Continuamos a nossa vida. A vida passou, eu fiz faculdade, depois eu criei um blog, o blog bombou, escrevi meus livros, os livros bombaram. E eu nunca mais vi aquele garoto do Twitter que eu tava sempre conversando. Ele deu uma sumida da internet. Nunca mais eu vi. Até que um dia eu tava numa comunidade do Facebook que era enorme, tinha milhões de pessoas, e eu comentei um post, eu adorava comentar os posts lá. E aí ele viu meu comentário, esse garoto do Twitter, o meu boy, e aí ele foi e falou, Belitia, é você? Aí eu, 5 horas da manhã, voltando pra casa de uma balada, eu falei, gente, quem é esse cara me chamando de Belitia? É você? Só que aí eu olhei a foto dele e falei, ele é gatinho. Cliquei pra ver quem ele era. E aí, de cara, eu não reconheci. Mas quando eu fui voltando as fotos antigas de perfil dele, eu vi que era aquele menino que puxava sempre assunto comigo no Twitter. Isso era o quê? 2017. Já tínhamos passado 5 anos, 6 anos. Tá. E aí a gente começou a se falar todos os dias. Passamos mais ou menos 2 meses falando todos os dias, aquela coisa muito intensa. Ele morava no Rio de Janeiro e eu morava em São Paulo, só que eu tinha um job pra fazer no Rio. Eu falei, eu tô indo aí pra fazer esse job, vamos se encontrar e tal? Aí ele falou, tá, vamos. Eu falei, beleza, vamos. E aí chegou o dia tão esperado do nosso encontro. Desembarquei no Rio de Janeiro, fui pro apartamento dele, a gente se arrumou lá e fomos pra praia de Copacabana. A gente sentou em um quiosque, pedimos uns drinks, uma coisa. Ai, que delícia, esse date é uma delícia! Pra comer. E ficamos lá, depois a gente curtiu a noite na praia, foi super fofo, super romântico. Ai, gente, foi lindo, tá? E eu já tinha com aquele pensamento, não, eu não vou liberar pra ele na primeira noite. Só que a gente se encaixou tanto, o beijo era tão bom, era tudo tão bom, que eu falei, que se dane, eu vou sim, eu vou lá, eu vou. Daí a gente voltou pro apartamento dele, que era bem pertinho de onde a gente tava ali na praia, eram umas 2 ruas da praia, e rolou, né, gente, rolou. E nós não usamos camisinha, então usem camisinha. Eu tomava remédio, mas não preveniu de vir. Até porque, na verdade, não é só sobre engravidar, né, minha querida? O nosso filho, a gente tá junto até hoje, há 6 anos, e temos um filho juntos, que é o Pedro, que veio nessa noite. Tá, vamos continuar essa história. Parando pra pensar, o vídeo tinha que ser como que eu engravidei do meu ficante, né? Porque ele não era meu namorado quando eu engravidei. Bom, continuando a história. A gente foi pra casa dele, rolou, não usamos camisinha, mas eu tomava remédio, tava tranquila. Só que eu já tomava esse remédio há mais de 10 anos. E de vez em quando eu esquecia. E eu fiquei doente nessa época também, tomei uns remédios. Então eu acho que foi tudo isso que contribuiu pra que, bem, meu amor, meu filho, viesse ao mundo. A gente tem um vídeo aqui que fala, né, de vários casos de mulheres que engravidaram tomando anticoncepcional e usando métodos contraceptivos. Então, se você tá tomando um monte de remédio, se você não tá tomando direito, aí... Sabia, né, que a gente tinha engravidado naquela primeira noite. E aí foi muito engraçado, porque a sequência de fatos que se sucedeu foi, tipo, bizarro. Logo depois desse encontro que eu fui encontrar com ele no Rio de Janeiro, eu fui pra Buenos Aires, que eu tinha um compromisso profissional lá. E eu tava viajando, eu viajei sozinha, fui pra uma reunião e tudo mais. E aí teve uns dias que eu fiquei andando pela cidade sozinha. Nessas minhas andadas, uma senhora... Acho que era, sei lá, mediúnica, sensitiva, me viu e falou, minha filha, eu posso falar uma mensagem pra você? Eu falei, ai meu Deus do céu, tá bom, pode. E aí ela pegou na minha mão e falou, olha, você vai viver muitos anos. Eu fiquei tipo, nossa, que bom. Eu tinha medo de morrer nova, sabe? E aí ela falou, você vai ser mãe de 3 lindos filhos e tal, tal, tal. E eu fiquei, gente, como assim? Não achei nem o pai ainda. Como que eu vou ter 3 filhos? Mas beleza, né? E aí ela rezou comigo, foi uma coisa bem especial. Eu até escrevi sobre isso no meu blog na época. Tem um texto contando essa história no meu blog. E, ai, gente,
Quando eu voltei de Buenos Aires, eu continuei ficando com o Lucas, né? Que hoje em dia é o meu esposo, meu marido, mas na época era esse ficante que eu engravidei. E a gente continuou junto, a gente nunca mais se separou, gente. Eu só viajei, fiz esse meu compromisso profissional, voltei, era final do ano, aí eu chamei ele pra viajar comigo no Ano Novo. Ele viajou comigo no Ano Novo. Depois ele foi passar as férias lá em São Paulo. Então, tipo, ele passou janeiro todo comigo, início de fevereiro. E aí a minha menstruação não veio. Eu já fiquei tipo, meu Deus, cadê ela? Cadê essa querida? E eu tava tendo muito enjoo, muito sono. Eu não estava conseguindo beber. E eu adorava beber. Eu tentava beber, passava meio mal, não conseguia. Não descia álcool, simplesmente. Eu não tava suportando alguns cheiros. Eu tava esquisita. Eu tava coisada. E aí, como ele tava lá em casa e tal, eu falei pra ele. Eu falei, olha só, tô preocupada. Tô achando que eu tô grávida, porque eu tô muito esquisita, minha menstruação não veio. Ele, não é possível, você toma remédio. Falei, mas a menstruação não veio, já é o segundo mês que ela não vem direito. No primeiro mês veio ali um borrãozinho, já achei estranho, mas beleza. Agora ela realmente não veio, a querida não veio, e eu estou me sentindo estranha. Aí ele falou, tá, bora fazer então um exame de farmácia. Vou lá comprar pra você. Eu falei, beleza. Compra 3, de 3 marcas diferentes, pra gente ter certeza. Se é não, se é sim e bora. Aí ele comprou os 3 testes de farmácia, levou pra mim e me entregou. Fui pro banheiro, né, fazer o xixi e fazer o teste. Só que eu tava tão nervosa que eu não tava conseguindo ler a bula do remédio. Tipo assim, minha visão tava embaralhada. Eu cheguei pra ele e falei, por favor, faz você o teste. Toma aqui o meu xixi. Daí ele foi pro banheiro fazer lá o experimento do xixi, os testes e tudo mais. E aí, de repente, eu vejo ele vindo assim pelo corredor com uma carinha de fofinho, emocionado. Eu já fiquei, ai meu Deus do céu, eu tô grávida. Aí ele veio em minha direção com essa carinha de fofo e tudo mais, me abraçou e falou, você tá grávida. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Por que por mais que a mulher seja bem sucedida, eu já tinha ali meus 27 anos, você sente como se você estivesse engravidando na adolescência. Juro pra vocês, foi uma coisa do tipo assim, eu sou uma adolescente, engravidei, minha mãe vai me matar. Eu acho que mãe de primeira viagem sempre tem essa sensação, né? Já vi vários casos assim. Você pra tudo, tô aqui do seu lado, e eu já fiquei nervosa, porque eu pensei assim, gente, a gente engravidou na primeira noite. Nós nos conhecíamos há anos, do nada a gente se reencontrou, do nada a gente se uniu. Na primeira noite veio um filho. E eu sou bruxa, né, gente? Eu já fiquei toda tipo assim, tinha que ser. Criança é pra vir. E nós éramos pra ser. É pra ser. É pra ser. Essa criança é pra vir. E nós éramos pra ser os pais dessa criança. Então eu já abracei aquela gravidez assim de cara, mesmo que tivesse sido muito inesperado. Daí ele ligou pros pais dele, né, porque ele achou que fosse ser mais tranquilo, eu também. E eles receberam super fofo, sabe? Tipo, lógico, ficaram assustados. E aí a gente lembrou de um fato. O dia que eu fui na casa do Lucas, o pai dele, que é médium e tal, e tudo mais, chegou pra ele e falou assim, você vai engravidar dessa menina. E ele não me contou isso. Porque se ele tivesse me contado, talvez eu tivesse colocado a camisinha. Mas ele não me contou. Ele simplesmente falou, pai, para de bobeira. E tá. Aí o dia que ele foi contar pro pai dele falou, eu não te falei que você ia engravidar dessa menina? Quer dizer, que essa menina ia engravidar de você? Vocês entenderam, né? Sim. E aí chegamos no X da questão, né? Como que a gente descobriu que engravidou na primeira noite? Quando eu fui fazer o primeiro teste do bebê, eles colocam lá uma data estimada do feto, né? Tipo, 90 dias, 92 dias. E aí, quando deu lá os dias do feto, eu fui voltando no calendário pra ver que dia que ele foi concebido, já que a gente nunca mais se separou e continuamos juntos, enfim. E quando nós voltamos todos os dias, deu no primeiro dia que a gente se conheceu, dia 21 de novembro. Caraca, que legal. Mas é uma história feliz, eles estão juntos, o bebê nasceu, eles estão juntos, que coisa boa, né? Mas vou te falar, viu? Menina, eu não sabia essa história sua, Isabela. Isabela é uma escritora conceituadíssima, incrível. Eu não sabia. Adorei saber e conhecer esse lado seu da sua história. Resumindo um pouco a história da minha gestação. Eu era casada durante 10 anos, a gente estava junto há 14 anos, e a gente tentou engravidar por 6 ou 7 anos, mas eu nunca consegui engravidar. Fiz todos os exames para ver se eu tinha alguma coisa, algum problema, não tinha nada, estava tudo certo. Ele também, ele fez um exame, o espermograma quantitativo, estava tudo certo. E aí o médico me falou,
se tu não engravidou... Eu acho que eu fui fazer esses exames, eu tinha uns 34 anos. Aí o médico me falou assim, ó, se tu não engravidou dos 30 aos 35, não é dos 35 aos 40 que tu vai engravidar. Eu, tá, beleza. Aí botei na minha cabeça. Não posso ter filhos, né? Não posso gerar. Eita, acabou pra mim então, hein? Né? E eu fiz a cirurgia da endometriose, mas ela já voltou quando eu engravidei agora, eu já tava com endometriose de novo. E depois que eu fiz a cirurgia da endometriose, deu uns 6 meses depois, eu e meu ex-marido, a gente se separou, né? Ele não quis mais, chegou pra mim e falou de um jeito muito imaturo, inclusive eu sofri bastante, foi bem difícil. E aí... Tá, passou, né? Eu comecei a ficar com várias pessoas, enfim, curtir, assim, e tal. Eu gosto de conhecer outras pessoas, ficar com outras pessoas, né? Eu tenho uma sexualidade bem aflorada, eu queria, né, experimentar coisas, enfim. E aí tá, beleza, só que eu usava sempre camisinha, né? No caso, eu pedi pra pessoa sempre usar camisinha, enfim, e assim, e eu não tomo anticoncepcional há muito tempo. Aí... Em junho do ano passado, eu e o meu ex-marido, a gente teve um momento de saudade e a gente ficou durante 2 vezes, assim, no início de junho. E aí a gente transou sem nenhuma precaução e daí gozou dentro e tal, aquela coisa toda. Mas na minha cabeça que eu não posso engravidar. E aí eu ficava com uma outra pessoa também, desde outubro ou novembro do ano de 2019, não, 2020. E aí... A gente transou e também sem camisinha, só que daí ele gozou fora, foi o coito interrompido. E aí eu voltei a ficar em junho com uma pessoa que eu já parei, voltei a ficar várias vezes, que ele é muito querido também. E aí a gente tava lá, né, tipo, com saudade, ele se empolgou e, tipo, acabou que ele gozou também fora. Ô, amiga, 3 pessoas sem camisinha é fogo. Teve uma outra pessoa também que eu também transei em junho, foram 4 pessoas, tá? 4 pessoas. Que eu conheci ele em outubro do ano de 2020 também. E aí, em junho, a gente ficou de novo e a gente transou com camisinha, só que a camisinha estourou e eu tomei pílula no dia seguinte, no outro dia de manhã, tá? E aí, eu engravidei e descobri que estava grávida no dia 20 de julho, né? E eu comecei a ter vários sintomas, assim, desde o início de julho, muitos sintomas, assim, mas pra mim era TPM, porque não existia a chance de eu estar grávida, porque na minha cabeça eu não poderia engravidar. Eu falava, eu não sou fértil, eu não posso engravidar, eu falava sempre isso. Pô, até porque ela tinha endometriose. O médico já falou que ela não tinha chance de engravidar. A chance dela engravidar realmente era pequena. Então, eu transei com essas 4 pessoas em junho, né? Início de junho, meu ex-marido. Depois, ainda no início de junho, uma outra pessoa que eu já ficava, né? Um certo tempo. Depois deles 2, eu menstruei, né? No dia 13 de junho, eu menstruei. Só que eu achei estranho, porque a minha menstruação, ela veio 1 semana antes e ela veio 3 dias a menos. Tá, mas beleza. Aí, lá pelo dia 18, 19 de junho, eu transei com uma outra pessoa, né? Que eu já ficava há um tempinho também. E foi coito interrompido, né? E no final de junho eu transei com essa outra pessoa que estourou a camisinha e eu tomei pílula no dia seguinte, né? E sim, eu fui irresponsável, eu transei com 3 pessoas sem camisinha. Sim, amiga, isso é irresponsabilidade mesmo. Camisinha, né? Na hora da emoção, né? Não pensei, eles também não. Normalmente o julgamento recai todo sobre a mulher, né? Mas, na verdade, a responsabilidade dos 2. E sim, eu pensei, eu fiquei preocupada com uma doença sexualmente transmissível, com as ISTs, mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Eu não peguei nenhuma doença, nem eles, não através de mim, não nesse período, né? Pelo menos. E aí o que acontece, né? Eu vim a descobrir que eu estava grávida. E aí eu contei, né, pra esse do final de junho e também contei pro meu ex-marido, porque era os únicos 2, assim, que tinha mais chance de ser, né. Um deles, porque tipo, eu usei camisinha, estourou e acabou gozando dentro, e aí... Mas eu tomei pelo dia seguinte, 7 horas depois do ato. E o meu ex-marido que foi totalmente dentro, sem nenhuma... Não tomei nada depois, inclusive. Os outros 2 do meio, eles foram coito interrompido. E aí eu fui numa médica e ela me disse assim, olha, a chance de eles serem pai é muito pequena, né? Cai bastante. Não é impossível, mas cai muito. Pelos cálculos,
do ultrassom ou pelos cálculos do meu exame de sangue, nenhum batia certinho com a data. Minto, na verdade, essa pessoa que eu fiquei no final de junho, o cálculo vai bater nela, na verdade, porque eu transei com ele a princípio num dia que eu tava num período fértil. Só que eu achei estranho porque uma semana depois que eu transei com ele, na verdade dias depois, eu já tinha todos os sintomas, sabe? Em menos de uma semana eu já tinha todos os sintomas. Daí a gente desconfiou que eu já estivesse grávida. Até porque o médico me disse que o meu exame de sangue estava muito alto, né? Pra estar grávida só de 3 semanas, no dia que eu fui fazer o exame. Então é mais ou menos isso. Minha querida, o que você acha dessa história toda, hein? O que você acha disso tudo? Esse vídeo é pra você lembrar de usar preservativo. É um anticoncepcional que você tá tomando aí agora pra você sempre se prevenir. Cuide de si mesma, não só pra não ter filho, mas pra não ter doença, tá bom? Quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui, comente cegonha, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo.